Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Racionaliza, e hoje nós vamos continuar estudando sobre geometria analítica, hoje falando sobre pontos colineares. Então, antes de mais nada, eu te peço, se você não é inscrito no canal e está assistindo essa aula, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você já é inscrito, então deixa aquele seu like, deixa aquele seu comentário, e muito obrigado a você que está comentando. Eu estou lendo todos os comentários e eu fico muito feliz pela realização e a satisfação de vocês. Então, sem mais delongas, na verdade, vamos começar o seguinte. Então, quando nós falamos de três pontos alinhados ou três pontos colineares, a palavra colinear quer dizer na mesma linha. Três ou mais pontos que sejam colineares quer dizer que esses três ou mais pontos estão na mesma linha, na mesma reta. Então, nós temos as seguintes possibilidades. Imagine esses três pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B e ponto C, e eles têm a mesma altura. Então, esses pontos, ó, apesar de ter as abscissas aqui que eu estou marcando diferentes, a altura deles é a mesma. Isso faz com que todos eles sejam na mesma linha, ou seja, se eu pegar essa linha aqui, ó, e traçar, que eu estou traçando aqui tentando fazer o mais certinho possível, vocês vão ver que eles estão na mesma linha. Então, esses três pontos, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, eles são chamados de pontos colineares, ou seja, pontos que estão na mesma linha. Que é o primeiro caso em que a altura deles, ou seja, o valor de x deles, forem iguais. Aí tem o segundo caso aqui, que agora é que quando eles tiverem alturas diferentes, mas a abscissa deles é a mesma. E eles são colineares verticalmente. Tá dando para entender direitinho, né? Na primeira eles eram colineares horizontalmente. Agora nós temos os colineares verticalmente. Então, os pontos A, B e C estão nessa mesma reta vermelha aqui, vertical, que eu marquei. Mas existe um outro caso, que é quando ele não é nem horizontal, nem vertical, ele é nas diagonais. Então, eu tenho o ponto A aqui, tá? Eu tenho o ponto B aqui e eu tenho o ponto C aqui. E percebam que essa reta R aqui, ó, ela está contendo os três pontos, tá? Os três pontos. Esquece o ponto D e esquece o ponto E. Só olha para o A, para o B e para o C. Isso significa que mesmo essa reta deitada, assim, digamos, entre aspas, essa reta na diagonal está contendo esses três pontos. Esses três pontos fazem parte dela. Então, eles também estão alinhados. Então, eles também são colineares, tá bom? Nossa aula de hoje ela vai ser bem rápida, porque esse conceito ele é muito simples, muito fácil de se aprender, principalmente vendo as imagens assim. Então, tem esses três casos que nós vamos brincar. Primeiro caso, quando todos têm a mesma altura. Então, independente das suas abscissas, eles vão ter a mesma altura, então eles são colineares horizontalmente. Segundo caso, são colineares verticais, ou seja, eles agora vão ter a mesma abscissa, mas alturas diferentes. Um mais em cima, um mais embaixo, outro mais embaixo ainda, mas todos estão com o mesmo valor de x. Então, eles são colineares verticalmente. E por último, quando eles são na diagonal, que eles são colineares diagonalmente, certo? São esses três primeiros casos aqui. Então, a definição para a gente saber, assim, porque nós vamos ter vários pontos que nós vamos querer saber ou não se eles são colineares ou não, certo? Nós vimos na aula anterior que para nós descobrirmos um pouco assim dos triângulos, se poderia formar um triângulo ou não, nós tínhamos que fazer o determinante desses pontos e tinha que estar diferente de zero. Aqui, como eles vão estar na mesma reta, nós vamos utilizar o inverso dessa definição. Ó, se três pontos A, B e C estão alinhados da forma que a gente quer, então, cada ponto A tem as suas coordenadas, o ponto B tem as suas coordenadas e o ponto C tem as suas coordenadas, então, o seu determinante vai ser igual a zero. Simplesmente isso. Então, x de A, y de A, 1. X de B, y de B, 1. X de C, y de C, 1. Essa coluna aqui, ó,
ela é obrigatória e fixa, tá? Não pode ser outro número, é 1 e acabou-se, ok? Coordenadas do ponto A, primeiro vem o x, depois vem o y. Coordenadas de B, primeiro vem o x, depois vem o y. Coordenada de C, primeiro vem o x, depois vem o y. E completa com 1, para formar uma matriz 3 por 3. Calculando aí esse determinante deu igual a 0, então significa que os pontos estão alinhados, tá bom? E agora nós vamos para um exemplo. Verifique se esses 3 pontos aí são colineares ou não. Se são colineares, o seu determinante tem que dar 0, como a gente acabou de ver pela definição. Então, a primeira coisa é montar essa primeira matriz. Então, ó, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. Tá bom? Ficou meio feinho, mas aqui é o ponto C. Aqui é o X, aqui é o Y, e essa coluna daqui ela é fixa, tá? Não tira ela e nem muda esse número, é 1, 1 e 1. Então, ó, x do A menos 3, x do B menos 1, x do C 1. Y do A menos 1, y do B 1, y do C 3. E agora completa com 1, 1 e 1. Como é que a gente vai fazer um determinante 3 por 3? Exatamente. Pega as duas primeiras colunas e repete no final. Então, ó, menos 3, menos 1 e 1, menos 1, 1 e 3. Ó, são essas duas colunas daqui. Ó, eu pego e copio elas aqui. E agora eu faço as minhas diagonais. Para não confundir vocês, eu vou tirar todos esses rabiscos aqui para a gente fazer as nossas diagonais. As primeiras diagonais são as positivas. Então, aqui eu tenho uma, tenho duas, tenho 3. Todas essas são mais. Depois eu vou para as negativas. E aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas e aqui eu tenho 3. Todas essas negativas. Qual é a diferença entre elas? As positivas a gente mantém o sinal e as negativas a gente troca o sinal. Se for mais, vira menos. Se for menos, vira mais. Então, vamos fazer as multiplicações. Primeira diagonal positiva, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. E olha ele aqui. Aí vamos para a segunda diagonal positiva. Menos 1 vezes 1, menos 1. Vezes 1, menos 1 também. Olha ele aqui. Vamos para a terceira positiva. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Está aqui. Agora nós vamos para as negativas e vai começar 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 positivo. Só que como a diagonal é negativa, a gente troca o sinal, vira menos 1. Esse é o detalhe das diagonais negativas, tá? Você troca o sinal. Menos 3 vezes 1, menos 3, vezes 3, menos 9. Só que troca o sinal e vira mais 9. E agora, menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. 1 vezes 1 dá 1 positivo. Só que como tem que trocar o sinal, vira 1 negativo, tá bom? Quando a gente for fazer essa soma, ó, eu devo 3, fico devendo mais 1, 4, fico devendo mais 3, 7, fico devendo mais 1, 8, fico devendo mais 1, 9. Então, tudo isso aqui que eu circulei dá o resultado de menos 9. Menos 9 mais 9, esse corta com esse e o resultado dá 0. Então, o resultado dessa matriz aqui, desse determinante, na verdade, deu 0. Então, sim, esses pontos A, B e C, eles são colineares, ou seja, eles pertencem à mesma reta, ok? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje vai ficar com uns 8, 9 minutos aí, bem rapidinho, bem centrado no que realmente a gente quer falar. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa aquele like, deixa seu comentário. Se não gostou também, bota o dislike, que a gente está aqui para ensinar e aprender também. Então, eu quero fazer sempre o melhor para vocês. Um abraço a todos. Esperem os próximos vídeos e tchau, tchau.